Meu nome é Érica, eu moro em Salvador, eu tenho 52 anos, sou psicóloga. Como é que eu conheci o programa da astrologia vivencial da Devaki? Fazia um ano e alguma coisa, quase 2 anos, que eu vinha numa crise, estava procurando um caminho e um dia eu vi no Instagram a Devaki falando sobre crises, a função da crise na vida da gente, né? Eu me deparei com aquilo e fui assistir, e ela falava um pouco sobre a importância da crise, do aproveitar as crises, né, para poder dar um salto evolutivo. E eu gostei do que eu vi. E aí eu comecei a acompanhar. O primeiro contato que eu tive, depois dessa aula sobre crise, foi o lançamento do programa Astrologia Vivencial. E foram 3 aulas muito bacanas, assim, muito interessantes. Eu me conectei muito com o que ela falava. E ali já começou a me dar uma sensação de caminho. E eu já tinha procurado uma série de caminhos para poder dar sentido para aquilo que eu estava vivendo, porque eu não estava entendendo o que aquilo tinha para me ensinar. E na minha cabeça era assim, a hora que eu entender o que isso me ensina, a hora que eu puder perceber que sentido tem, eu não vou estar tão sofrida quanto eu estou. E as 3 aulas foram muito importantes para isso, porque me deu a impressão, e depois isso se confirmou, que ela propunha um caminho para dentro, obviamente, mas que a gente pudesse entender cada fase do processo. Então, quando eu comecei a perceber a profundidade do conhecimento, eu sou psicóloga, Devaki é psicóloga, astrologia, eu já estava interessada em astrologia, andava estudando um pouco, e ela ainda falava da espiritualidade, que é esse caminho da meditação, do autoconhecimento, da consciência, né? Do eu observador, que eu acho que é um grande diferencial do trabalho. Então, assim, foi entrelaçando 3 interesses que eu tinha, sabe? E 3 coisas que eu já flertava. Por exemplo, a psicologia, eu trabalho com isso faz quase 30 anos. A meditação faz um tempo que eu já estava nesse caminho de buscar, de tentar colocar isso como uma disciplina na minha vida. E sei da importância, não tinha dúvida. E a astrologia também eu entendo como uma bússola, né? Um caminho muito interessante. Então, quando ela propôs as 3 coisas juntas, eu falei, eu vou experimentar, porque alguma coisa daqui eu vou conseguir tirar, eu tenho certeza. E aí eu gostei muito da forma, sabe? É uma forma muito sincera e espontânea que ela tem de falar, é muito natural. E o que a gente vê, às vezes, por aí sendo vendido, é um marketing, né? Eu, pelo menos, percebo quando é por marketing, quando é marketing só, e andava me aborrecendo muito isso. Todo mundo sabe tudo, todo mundo te ensina tudo o tempo todo, né? E não era isso que ela estava propondo. Ela estava propondo guiar a jornada, não dar o caminho, não ensinar nada. A gente é que ia aprender, ela ia mostrar por onde a gente tinha que caminhar para aprender. Foi o que me convidou, foi o que me convenceu. E hoje eu tenho certeza, assim, que foi um diferencial na minha vida, sabe? Eu já, assim, eu tenho um percurso longo de busca. Então eu já tinha batido em várias portas e incorporei várias coisas para minha vida e tal, mas esse curso, esse programa, né, de astrologia vivencial, ele tem um diferencial muito profundo para mim, que são as vivências. A forma como as vivências são conduzidas e o que a gente encontra quando faz, quando cumpre os passos do programa, é muito precioso, porque você acessa coisas que você não tinha a clareza de que impactavam tanto a sua vida. Eu posso dizer a vocês, eu parti de um ponto já de bastante trabalho, mas a forma como você acessa e a forma como isso vem para você faz diferença. É um acesso muito profundo e destrava umas chaves. E confesso que eu tive dúvida no começo, porque são passos assim de vivências, né? Eu já trabalhei com dinâmica de grupo, eu já trabalhei com algumas coisas que oferecem para a gente um nível de autoconhecimento, mas nunca tão profundo quanto foi. Então, eu acredito que fez muita diferença. Assim, é um processo muito efetivo, muito eficiente, sabe? Onde você encontra as suas respostas. Ela não dá para você nenhuma resposta, mas ela dá o caminho. Então, quando eu cheguei no programa, para começar o programa Astrologia Vivencial, o que eu queria muito naquele momento era me livrar da culpa e do medo. Sempre foram parceiros da minha vida, nunca me paralisaram 100%, mas sempre fizeram com que a minha caminhada fosse mais lenta, mais tensa e mais pesada. Sempre. Poucas vezes eu me sentia leve, livre, assim, era sempre com um certo peso, ou da culpa ou do medo. Então eu já trabalhei
muitos anos eu fiz psicanálise, eu já tinha ido para o Tantra, eu já tinha ido para Ayahuasca, eu já tinha tanto sido praticante quanto recebi barras de Axis, Theta Healing, e tudo isso me deu degraus, mas nenhuma delas tinha me dado essa sensação de leveza e de entender que o caminho é esse. Tudo bem que o caminho tem dificuldade, tudo bem que o caminho tem obstáculo, mas eu posso fazer alguma coisa com isso, quando eu tenho clareza, consciência, né, de para onde eu estou querendo me direcionar, quando eu abro mão do controle, porque tinha medo, a culpa e também uma necessidade de controle. Então, assim, isso para mim foi o ponto de virada. Hoje, 6 meses depois, eu digo para você que foi completamente atendida cada uma das minhas expectativas. E mais interessante, sem que eu percebesse, foi tão espontâneo, tem algumas mudanças que foram tão espontâneas que eu só me dei conta quando elas já estavam consolidadas. Hoje eu medito todo dia, era uma coisa que eu tinha escrito que eu ia fazer, eu queria fazer, mas eu não estava fazendo. E aí, de repente, há 1 mês e pouco atrás, eu me vi acordando um dia de manhã, falei, vou começar todo dia essa hora da manhã, vou acordar mais cedo, vou botar despertador e não parei mais. E não parei mais com prazer e com alegria. Não foi aquela coisa, eu tenho que fazer, porque eu estava assim antes, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que meditar, isso faz parte, eu preciso. É um prazer. Isso, para mim, foi sensacional, assim, sabe? Porque foi uma conquista que eu consegui. Então, essa mudança foi muito importante. A segunda foi a da autoobservação, que é a hora que eu tô meio angustiada e que alguma coisa bate mal, eu sai, olha de fora, respira e perceba o que está se passando com você. E a outra é entender que existe uma ordem maior. Existe algo que eu não controlo, que eu confio e eu tenho 100% de certeza de que opera em todos nós e que é uma inteligência maior e que eu estou aqui para responder a isso da melhor maneira. Então, eu acho que eu deixei de resistir ao que vinha para minha vida, eu deixei de parar de brigar com a vida, querendo que as coisas fossem do meu jeito. As mentorias do programa de astrologia vivencial, elas assim, propiciam para a gente uma oportunidade muito, muito interessante. Então, a sensação que eu tinha de unidade com o grupo era muito bacana. Porque às vezes eu pensava, eu não vou falar disso, que isso é uma bobagem. E aí outra pessoa falava daquilo, sabe, valorizando, entendendo, aí você, poxa, olha, eu não estou dando valor para as minhas coisas, isso é muito legal, se é legal nela, é legal em mim, também vou falar. Então, assim, essa sensação de fazer parte de um todo maior, que as pessoas estão vivendo coisas semelhantes, passando por processos semelhantes, cada uma do seu jeito, mas o processo é semelhante, isso dá uma sensação na gente de não estar só, de estar acompanhada, daquilo fazer sentido. Então, assim, a vivência, para mim, a vivência das mentorias dava um sentido muito maior. Eu entrava achando que aquilo era pequeno que eu tinha experimentado, e de repente você via que era um movimento grande, todo mundo junto, sabe? Assim, as vivências, a profundidade de cada uma, a precisão, sabe? Aonde ela ia exatamente no ponto, assim. Quando eu começava a vivência, eu pensava, será possível que isso vai me dar isso que ela está falando? Não vai. E dava. Olha só, entendeu? Então, mesmo cética, porque eu sou cética, e mesmo cética, quando eu saía da vivência, eu falava, não é que é, rapaz, sabe? Eu fiquei muito impressionada, muito impressionada.